Esse vídeo de hoje é do canal Porta dos Fundos. Ele aborda com o tema da alimentação algo que a gente traz muito arraigado como automatismo. Então, o que eles falam aqui pode ser entendido também nos outros aspectos da nossa vida. Que a gente sabe de tudo, ninguém mais tem desculpa de não saber. E mesmo sabendo de tudo, a gente ainda continua agindo como agia antes. Então a gente não consegue ainda transferir para a nossa vida, para a nossa vivência, o que a gente sabe. E isso gera uma ansiedade muito grande, porque a gente sabe algo e vive outra coisa diferente. E ainda por cima espera resultados diferentes, sem a gente fazer essa mudança. Boa tarde, os senhores já escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno com entupimento de artéria de entrada e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá? Para beber? Sódio. Sódio. O sódio de vocês aqui leva aspartame, né? Sim, com certeza. Ótimo. E a senhora? Eu estou em dúvida entre esse hormônio com fungicida que para o funcionamento do pâncreas e o mercúrio. Olha, se a senhora me permite, o mercúrio hoje está especialmente contaminado. Então eu quero mercúrio de entrada, por favor. E qual peixe que você tem criado em cativeiro curado artificialmente e alimentado com ração tóxica? Praticamente todos. Eu quero esse daqui, então, que vem com legume hidropônico modificado geneticamente. Ok. E para beber? O que você tem de concentração de açúcar com aromatizante cancerígeno simulando fruta? Laranja. Perfeito. Tá ótimo. Os senhores já querem escolher a sobremesa? Hoje o açúcar refinado está no segundo ponto, hein? Acho que depois, né? Ok. Uma coisa, o meu prato vem sem glúten, né? Claro. Tá, porque glúten é um perigo. Essa salada aqui tá boa, não? Garçom! eu acho que essa salada aqui tá estragada. Acho difícil, senhor. Nossas folhas são todas orgânicas, plantadas na nossa fazendinha aqui em Arujá. Sempre perfeita. Então é isso, porra. E que troço é esse que você trouxe pra gente beber? Isso é água, senhor. Meu Deus do céu. Você pode chamar o gerente, por favor? Então a gente não tem mais a desculpa de não saber. A gente sabe de tudo isso, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Mas não por maldade, a gente não para pensar nisso. Ou talvez por uma projeção de que vai demorar muito para que isso aconteça, só vai acontecer com o vizinho ou com outra pessoa, com a gente nunca vai acontecer, né? Mas uma hora chega a conta, né? Então, vida consciente busca a gente sair desse automatismo, para que a gente consiga tomar conta da nossa vida, para que a gente saiba o que está fazendo aqui e não simplesmente passe por ela, sendo empurrado por toda a sociedade, fazendo o que a sociedade quer que a gente faça, né? Então, conseguir sair dessa consciência de massa e observar o que está acontecendo e ver o que é melhor para a nossa existência. Então, para que a gente consiga fazer isso, colocar isso em prática, a gente precisa entender, então, como funciona a vida. Precisa entender os mecanismos da vida. E é o projeto do Vida Consciente. Então, trazer esse conhecimento das leis que regem esses mecanismos, né, que regulam a nossa vida, e aí fazer uma análise da nossa conduta, que a gente precisa mudar. E por último, se essa mudança está além das minhas capacidades, se eu sei que devo fazer, tento fazer e não consigo, aí a gente abre um atendimento para tratar, para esclarecer essa parte nossa, que é mais forte do que o nosso eu consciente, que não permite que a gente consiga botar em prática essa mudança. Essas leis universais são, a principal dela, a lei de causa e efeito, é a que está na origem de todas as grandes religiões. Amar ao próximo como a si mesmo, ou fazer ao outro aquilo que gostarias que te fizesse.
Só que a gente não entendeu isso porque a reencarnação não está presente no nosso entendimento da vida. Então, se você observar uma vida apenas, você não compreende o que é amar o próximo como a si mesmo. Agora, se você entende esse mecanismo de vidas sucessivas, aí você vai compreender que em cada vida eu vou colher o que eu fiz aos outros na vida anterior. Então, é uma lei que rege o nosso progresso. Então, essa lei vai fazer eu viver o que eu fiz ao outro, para que eu, vivendo, estando do lado do outro, eu saiba que o outro também é filho de Deus, que o outro também merece ter uma vida digna, que merece ser respeitado. Aí, numa próxima vida, eu vou tomar mais cuidado quando eu estiver nessa relação com o outro, para que eu não o prejudique mais, pelo menos naquele aspecto que eu já tenho aprendizado. Então, em cada vida eu vou vivendo o que eu fiz aos outros, ou o que eu condenei no outro. Então, se eu condeno o estilo de vida de alguém, eu não sei se esse alguém está ali por vontade própria, se a vida colocou ele a viver isso, se a vida encaminhou ele para estar naquele ponto. Então, eu vou viver aquilo também, para eu saber o que é estar do outro lado. Então, cuidado quem tem preconceito, olha bem para isso, trata esse preconceito, porque senão você vai viver aquilo, para você saber o que é aquilo. Para que não seja mais um preconceito, e sim um conceito. Aí você vai saber como é estar do outro lado. Então é uma lei que rege o nosso crescimento. E ela é muito inteligente, porque ela não obriga ninguém a entender, a crescer. Ela simplesmente te bota para viver o que você fez aos outros. Então automaticamente você mesmo vai querer mudar. Até, pelo menos depois que você cansar desse círculo vicioso, né? De sofrer, fazer sofrer e sofrer. As leis do psiquismo, do nosso inconsciente, de eu para comigo mesmo. Então, quais são essas sensações que eu tenho perante as situações, perante outras pessoas, essas reações que eu tenho, que sejam poucas ou fortes, não importa, fracas ou fortes, reação de raiva, ou qualquer outro tipo de reação que eu tenho. Então, por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Então, a gente consegue aqui trazer o conhecimento dessas leis para que a gente consiga se entendendo, saber o que a gente pode fazer com relação a cada uma dessas situações. Sintonia vibratória. Esse é um conhecimento bom para a gente começar a botar em prática essa mudança. Tudo que eu penso, eu vou atrair situações semelhantes. Por isso lá no Evangelho está orar e vigiar. Aliás, o Evangelho é o manual do bem viver. Todas essas leis estão contidas lá. Não nesse sentido, dessa maneira aqui, dessa forma, mas como orientações de como viver, de como conduzir a tua vida. O perdoar, o amar os inimigos. Não faz muito sentido amar os inimigos, mas quando você compreende que o teu inimigo, ele o é inimigo porque você prejudicou ele numa vida anterior, você tem a obrigação de amá-lo. E amar não é levar ele para jantar na tua casa. Amar é você compreendê-lo, respeitá-lo do jeito que ele é, sem julgar. Então, conhecendo essas leis, eu vou entender o que está acontecendo comigo e vou ter força para efetuar as mudanças. Porque sem esse conhecimento, como é que eu vou seguir o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a si mesmo? Eu vou achar que isso tudo é muito bonito, mas é para uma sociedade daqui 1000, 2000 anos, sei lá. Conhecendo a lei, eu sei que não, é para agora, não é para depois. E eu sou o maior beneficiado de seguir esse mandamento. Porque tudo que eu faço para o próximo, eu estou fazendo a mim mesmo, vai voltar para mim. Então, depois do conhecimento, aí eu vou me observar. Hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos e preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Eu vou ter que reavaliar tudo isso que eu estou vivendo. Em cada uma dessas situações, comparar com as leis que regem cada uma dessas situações. E ver o que eu vou precisar mudar na minha conduta. E aí vai ser mais fácil essa mudança. Mais fácil no sentido de que você vai investir mais energia para essa mudança. Não que vai ser fácil no sentido de ser fácil de fazer,
mas eu vou me doar mais para concretizar essa mudança, porque eu sei que vale a pena. Então eu vou conseguir doar energia, doar tempo para colocar isso em prática. E como eu falei antes, as mudanças da conduta que eu não conseguir efetuar por mim mesmo, aí sim eu vou buscar um atendimento para trazer a parte do meu inconsciente ou a parte do inconsciente do meu inimigo ou da outra pessoa com quem eu tenho a desavença que está influenciando isso e não me permite fazer essa mudança. E aí, trazendo essa consciência, você esclarece ela, ela para de influenciar você negativamente para que você não consiga efetuar a mudança. Esse é um exemplo da sintonia vibratória, né? O experimento do Masaru Emoto. Ele fotografou a cristalização da água, é a mesma água exposta a vibrações diferentes, né? De compaixão, obrigado, sabedoria. Aqui em contato com a vibração de uma música, heavy metal. Aqui uma vibração de ódio. Então, a água, ela se deixa moldar muito facilmente pelas vibrações às quais ela está envolvida. E nós somos, no corpo adulto, 70% água. Então imagina o bem ou o mal que você pode fazer quando você está em contato com a pessoa. Se você, com raiva, com ódio, mandar essa pessoa ir para o inferno, você está desestruturando todo o campo energético dela. E ela pode adoecer por conta disso e vai ser tua responsabilidade. Você vai ter uma participação nisso e vai ter que ajudar a resgatá-la depois, como filho, como esposa, como marido. De alguma forma você vai ter que trazê-la de volta à desarmonia, né? Sair daquela desarmonia a qual você fez com que ela se precipitasse. Aqui um exemplo da mesma molécula de água, ela não está poluída, tá? É uma água em contato com a vibração deletéria, antes e depois de uma prece. Olha como você consegue modificar. É isso que faz a água fluidificada. Você transforma essa água, mesmo que ela é uma água mineral, uma água pura, uma água filtrada, ela pode ser prejudicial se ela estiver em contato com vibrações ruins. E o nosso alimento também. Digamos que estaria nessa mesma faixa. A gente come mais ou menos 70% água. Então, se você estiver fazendo o almoço, uma refeição com raiva daquilo que você está fazendo, você está preparando um veneno para você e para quem vai comer aquilo. Se você estiver agradecendo esse alimento, agradecendo quem trabalhou para ele estar ali na tua mesa nesse momento, você pode até fazer com que ele se transforme, com que você desestruture uma molécula de agrotóxico e ela não seja mais tóxica. Então são conhecimentos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E isso requer exercício, porque a gente está tão habituado a um automatismo, a gente come e sai da mesa, nem sabe o que comeu, às vezes não sabe o que fez durante esse período, a cabeça já está lá na frente, o que você vai fazer depois do almoço. A gente não para, não vive o momento, a gente está sempre lá na frente, sempre correndo atrás da máquina. Então o exercício é você parar, o aqui e agora, que você esteja íntegro, 100% no momento atual, vivendo. Porque a tua vida real é agora. Lá na frente vai ser o reflexo, a resultante do que você fizer agora. E agora você está colhendo o que você viveu no passado. Então, se você quiser ter uma condição boa lá na frente, comece a plantar agora. Não é esperar o último dia do ano para fazer uma proposta de mudança. Não, é agora. Senão você sempre vai ficar postergando. Nunca vai efetuar a mudança. E aqui o exemplo do nosso inconsciente, do nosso psiquismo, ou as nossas sombras, como fala na psicologia, não importa a denominação. Então, cada carinha dessas aqui representa uma vida inteira. Só não tem mais o corpo físico. Mas está completo ali no nosso psiquismo, no nosso inconsciente.
pode ser uma vida de realeza, de mendicância, de deficiência, infantilidade, prostituição. Todas elas estão aqui nesse campo do nosso inconsciente. Compara-se, na psicologia, compara-se o ser humano como um iceberg. A ponta que fica para fora da água é comparada ao consciente, ao que nós sabemos aqui da nossa vida, as nossas memórias dessa existência, os nossos conhecimentos, o que a gente estudou, o que a gente praticou. E tudo que está submerso, que é a maior parte do iceberg, é o nosso inconsciente, que é composto dessas consciências aqui. Cada vida passada, depois que você ganha um novo corpo, ela pula para o inconsciente e fica ali vibrando o que ela vivia. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, todas essas aqui não sabem nem que perderam um corpo ainda, acham que ainda estão vivendo aquela vidinha, sei lá, 500 ou 1000 anos atrás. Então não se dão conta, porque não perceberam o momento da morte. Depois que morreram, estão com um corpo astral que tem uma conformação parecida e continuam vivendo de uma forma diferente, mas acabam se adaptando a isso, porque não tem outra maneira mesmo. É aquilo ou é aquilo, então elas acabam se adaptando. Está tudo meio estranho, parece um sonho ruim, mas vai continuando, não tem o que fazer. Então estão no nosso inconsciente ainda achando que estão vivendo aquelas situações lá. Por isso, é essa grande diferença que a gente sente do que a gente sabe. A gente sabe que deve fazer algo, mas ainda continua fazendo diferente, por conta dessas influências. Então, se eu não conheço esse mecanismo, eu não vou conseguir lutar contra ele. Eu vou me deixar levar, vou deixar fazer com que isso aqui reja a minha vida. E é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que via de regra são eles que nos regem. Lá a gente entende como espíritos, mas se você analisar na teoria, cada um desses aqui é um espírito, com E minúsculo, digamos, porque viveu uma vida completa. Desencarnou, aquele bloco consciencial, aquele bloco de ego está inteiro ali no inconsciente. Aqui um conceito de amar, muito longe do que a gente traz esse conceito de amor. Amar é olhar para alguém que pensa, vive e age diferente de você e conseguir respeitá-lo, compreender, sem prejudicá-lo mental, emocional ou fisicamente. Para isso você vai precisar de boa vontade, indulgência e perdão, que é o conceito de caridade no Evangelho. E aqui é uma representação de uma relação entre dois seres, né? Então o ser não é só isso que você vê do outro, e nem o que ele vê da gente. Tem toda uma energia inconsciente que nem esse percebe, e nem esse percebe conscientemente, apenas percebe como vibração. Então, se eu estou fazendo aqui negócio com uma pessoa que lá no passado foi caloteiro, ele aqui hoje não é mais, ele já desistiu de viver dessa forma, ele não quer mais prejudicar ninguém. Ele está se regenerando. Mas aquela consciência de caloteiro está lá no inconsciente dele ainda. E eu posso sentir essa vibração e vou dizer que ele é caloteiro, porque eu senti isso dele. E estou julgando mal, porque ele não é mais hoje, já foi no passado. Mas isso não é isso. São duas partes distintas de um mesmo ser. Percebem como é complicado isso? O porquê não julgar o outro? Porque você não sabe se o que você está sentindo do outro é do consciente ou é das sombras dele, do inconsciente. E esse mecanismo aqui, vamos dizer que é o mecanismo da inimizade ou de você não compreender o outro, é a maior das causas dos desentendimentos, seja em família, seja no trabalho voluntário, onde for.
A maior das causas dos desentendimentos. Porque eu sinto do outro algo que não é dele hoje. Ele já se regenerou, ele não quer mais isso para ele. Mas o que ele foi no passado acompanha ele até que ele trate cada uma dessas situações. E se eu não entender esse mecanismo, eu vou deixar de conviver com o outro. Por um pré-julgamento ou por um julgamento errado da outra pessoa. E aí vou achar que outra pessoa vai ser melhor que essa. Aí eu procuro outro trabalho, outro parceiro, outro cônjuge. E outro cônjuge funciona dessa mesma forma. E vai acontecer tudo de novo. Esse aqui os veículos de manifestação do ser humano. Desde o espírito, que é a centelha divina, vai baixando vibratoriamente até chegar aqui no plano físico. Aqui está separado para efeito didático, tá? Mas isso tudo vibra aqui no mesmo campo sobrepostos, né? Então o espírito sempre está mandando para mim impulsos de fazer o bem. Só que isso é um telefone sem fio. Então, como essas consciências aqui de passado que tem um conceito diferente de moral, de justiça, do bem agir, na hora que esse impulso chega nelas, elas mudam a vibração desse impulso porque elas não concordam com isso, é diferente do que elas acham que deva ser. E aí o impulso que sai lá de perdão chega aqui de se vingar. E a gente não entendendo esse mecanismo, simplesmente dá vazão a isso. A pessoa errou mesmo, me prejudicou, tem que se ferrar mesmo. Não vou aliviar para ela. E esse telefone sem fio volta para cima também, com o que eu fiz do impulso que chegou. E se esse impulso aqui vai ter um juízo aqui, digamos. Foi impulso de perdão, voltou de vingança, então não está sublimado. A pessoa não aprendeu isso, então vai retornar o impulso, a experiência, você vai ser atraído para viver novamente uma situação parecida até que você aprenda. Isso é um círculo vicioso. Enquanto eu não entender, não aprender algo que a vida quer me ensinar, eu vou ficar revivendo isso. E aí parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Então, quanto mais você passa por uma situação e não entendeu, mais aquilo vai continuar acontecendo. Até que você entenda isso aqui e decida fugir desse mecanismo. Então, entendendo isso, fica mais fácil da mudança, porque agora eu sei que pode chegar um impulso de vingança, mas isso não ser mais correto hoje. Eu vou parar e analisar o que eu estou sentindo. Vou ver se tenho razão de agir assim. Se eu estivesse do outro lado, gostaria que agissem assim comigo? E aí não vou mais responder ou reagir com automatismo. Eu vou analisar e responder com ação consciente. Responder ao invés de reagir. A reação é automática. É automatismo. A resposta não. A resposta exige analisar e responder. E se eu não parar, não entender esse mecanismo, eu vou continuar reagindo. Não vou parar para observar o que está acontecendo comigo.